Meus estimados irmãos e irmãs, muito boa noite. É sempre uma alegria renovada reencontrá-los semanalmente para apreciarmos essa obra tão extraordinária, que são essas 13 obras denominadas de A Vida no Mundo Espiritual, que veio a lume da humanidade, foi lograda à humanidade pela extraordinária mediunidade de Francisco Cândido Xavier, através do benfeitor André Luiz, que é uma espécie de um repórter do mundo espiritual. Lembro bem que, numa mensagem muito interessante que foi divulgada do Espírito Emmanuel, naquele trabalho importante do Evangelho no Lar, que era realizada lá numa fazenda modelo, que sempre, 2 vezes por semana, Chico participava daquele estudo na fazenda modelo, onde ele trabalhava lá em Pedro Leopoldo. As informações chegavam com antecedência, dando conhecimento de que essa obra seria recepcionada pela extraordinária mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E lembro demais que Emmanuel nos dizia da beleza dessas obras, que seria de grande importância para a educação das pessoas, e que essa obra não era apenas o fruto do pensar de André Luiz, não obstante ser um espírito de grande qualificação espiritual. Mas essa obra era fruto do pensar de altos espíritos de alta escola, de 12 sábios extraordinários, que foram imbuídos, foram a eles atribuída a missão importante, de fazer um compêndio de informações muito importantes a respeito, tomando por base a Boa Nova de Jesus, com o propósito de, ao informar nessas obras, que são delineadas, são 13 obras, trazer informações de forma muito didática, muito importante, para que possamos, nós como criaturas multidimensionais, trazer informações e histórias contadas nas obras de criaturas que viveram experiência aqui na carne e depois voltaram à erraticidade, ou seja, que voltam ao mundo espiritual, que possam retemperar seus espíritos, ver as consequências de nossos atos aqui, como reverbera no mundo espiritual, e eles retemperar seus espíritos, voltar de novo à carne, para continuar a sua jornada como filho de Deus na busca da excelsitude, da autoiluminação. Então, essa obra, vou dizer, é o pensar, diz Emmanuel, desses grandes sábios, de 12 sábios, segundo Chico, um deles era exatamente Sócrates, o pai da filosofia. Então, imagine o nível de beleza. Por isso, quando a gente lê uma dessas obras de André Luiz, não tem como a gente não se tocar. Porque, de alguma forma, essas informações trazidas por André Luiz são questões que nós já vivenciamos, conhecemos alguém que já vivenciou, ou que podemos vivenciar. São questões práticas muito importantes, e ao ler, ao ver as repercussões dessas ações, não tem como não trazer aos nossos espíritos um aprendizado interessante. Ou seja, se alguém vivenciou determinada experiência que trouxe consequências desagradáveis, nós vamos nos prevenir, uma espécie de vacina. Poxa vida, isso pode acontecer. E se todos nós somos espíritos de Deus, que todos estão é da natureza dos nossos espíritos, que almejamos a felicidade, e é natural, se queremos ser felizes naturalmente, essas informações trarão um alerta muito interessante. Primeiro, basear nas informações dos atos que foram felizes, que deram consequências positivas, para incorporar em nossas vidas. E aqueles que forem inexitosos, para que a gente possa se vacinar para não cometer os mesmos erros, porque nós sabemos já as consequências, como seres interdimensionais, ou seja, a cada ação nossa repercutirá uma ação, uma consequência que poderá ter benefício ou prejuízo. Então, essa obra foi pensada com muito carinho, e nós vamos ver na sequência que toda ela foi de um pensar que, ao estudar cada obra, a gente se situa nesse ambiente. E não tem como a gente não se sentir lá também, vivenciando isso, compreendendo todo esse detalhe, esse triar dos detalhes da vida do mundo espiritual, e como se dá essa vivência dos instrutores, dos alunos, aqui lá, encarnado, recebendo as orientações de lá, ou voltando para lá, e esse laço fundamental dos espíritos que se amam, estando aqui ou estando lá, apoiam-se. Então, a obra tem ela é muito bem fundamentada e é um estímulo profundo aos nossos espíritos, no sentido de que Deus deseja que seus filhos sejam melhores, né? E faz tudo em vida, todos os esforços, para que a gente consiga
vivenciar e trilhar essa felicidade o mais rápido possível. Lembremos que Jesus veio aqui há 20 séculos atrás, trazer esse evangelho de amor e redenção, como esse grande cabedal de informações, esse grande acervo de informações de cunho moral para polir nossos espíritos. Mas 20 séculos depois, a gente tem muita dificuldade ainda de assimilar primeiro os ensinamentos de Jesus, não obstante serem simples e belos, e muito mais que isso, de vivenciar. Portanto, esta obra André Luiz é um alento muito interessante, já que ele parte para a exemplificação das ações aqui, que reverberam lá, ou de lá, que reverberam aqui. Então, é muito interessante, e a cada vez que a gente lê, a gente se encanta. Por mais que a gente lê a obra mais 10 ou 20 vezes, a gente extrai, porque ela é tão rica, é uma fonte tão fecunda, inesgotável de informações, que a gente lê é como se abrisse uma janelinha perceptível, uma fresta. Puxa vida, eu não tinha visto isso aqui antes. Quer dizer, essa fonte maravilhosa que nos enche de esperança e de vontade de cada vez mais mergulhar nessa fonte fecunda e bela. Só relembrando um pouco que estudamos capítulos 15 e 16, para a gente começar o 17 e 18, né? Lembremos que nos capítulos 15 e 16, André Luiz, após passar uma fase de aulas teóricas do Centro de Mensageiros, já que ele, juntamente com o Vicente, eram alunos do curso de Mensageiros, orientados por Aniceto, começam, então, se preparar para uma aula prática, na crosta. O objetivo ele de Vicente, lembremos que a metodologia de Aniceto, ele vinha para a Terra trabalhar já com esses mensageiros, digamos que formados, mas ele sempre fazia se acompanhar de um grupo dentro dos estagiários, dentro dos aprendizes, por segmento, por profissão. Você lembra disso? Os únicos que eram atinentes, que tinham sido médicos na Terra, era Vicente e André Luiz. Portanto, eles estavam juntos por essa razão. E uma coisa muito interessante, na fase preparatória para a viagem à Terra, André Luiz e Vicente, já que eles iam trabalhar com criaturas sofredoras, encarnadas e desencarnadas, foi estabelecido por Aniceto que eles passariam por um processo de dilatação da percepção espiritual, ou seja, a visão deles seria dilargada, de sorte que ele encontrasse um sofredor na Terra, eles pudessem ter uma compreensão que essa criatura está com um problema grave hoje, mas de onde é que veio isso? Dar uma olhada no decurso do tempo, para poder ajudar mais especificamente, de uma forma mais profunda, aquele espírito. Lembra-se que isso foi feito com Joel lá atrás, está lembrado? Lá quando estudamos lá a questão do médico? Muito bem. Então, foi feito esse trabalho, né? E então começa o trabalho da viagem. É interessante esse estudo para você relembrar direitinho. E aí, Aniceto diz para eles, olha, como vocês vão em tarefa de estudo, essa viagem será diferente das costumeiras, porque até então André Luiz só tinha feito as viagens de serviço, ou vinha à Terra, acompanhado da família dele, ele vinha pelo chamado de uma estrada que ele nos fala, ligando o nosso lar à crosta terrestre. Essa estrada também é mostrada na obra Voltei, psicografada por Chico, através do espírito de Frederic Figner, né? Que era irmão Jacó, esse pseudônimo, né? Essa estrada se prestava para esse trabalho, era uma estrada protegida por uma barreira vibratória, onde possibilitava o deslocamento rápido através da volitação entre nosso lar e a crosta, né? E também a proteção das energias deletérias das entidades infelizes que viviam naqueles sítios, né? Então, possibilitava isso tudo. Não só para o trabalho, mas também os espíritos que viriam encarnar, para evitar de ter contato com as energias deletérias das entidades infelizes que viviam naquele sítio de sofrimento, via também para essa estrada. Entretanto, Aniceto diz a ele e a Vicente, que eles não vão utilizar essa estrada. Eles virão a pé fora da estrada, ou seja, passar naquele ambiente profundamente de energia deletéria, para que pudesse conhecer a primeira vastidão daquela área imensa. Lembre que nosso lar fica na terceira faixa, na saída do umbral, né, até chegar à crosta. Eles iriam vir para aqueles ambientes, pela maneira eles têm uma compreensão da dimensão daqueles sítios gigantescos, tem uma compreensão da topografia, tem uma compreensão do ar profundamente deletério e difícil de respirar naquele ambiente, da vegetação que existia naquela região, que tipo de animais viviam ali, existia pássaros estranhos, que tipo de espíritos sofredores viviam ali, e a topografia, abismos imensos, enfim, tudo isso foi posto, e André Luiz mais Vicente fizeram esse trajeto difícil de respirar, é um ambiente bastante complicado, de subidas cansativo, por sinal, mas fazia parte do processo de aprendizagem. E mais, eu não tenho dúvida disso, que também desses propósitos
era que André Luiz, que preparava essa obra que estamos estudando agora, também nos dá notícia de como é que era a formação daquele ambiente e que tipo de criatura ele vivia. Então, é muito interessante. E no decurso desse caminho aconteceu um fato extraordinário para André Luiz e Vicente, vocês se recordam. No decurso do caminho, naquele ambiente escuro, esfumacento, o ar quase intragável, quase difícil da energia, de repente André Luiz se sente banhado de luz, naquele ambiente de escuridão, e ele cai em prantos, de joelhos, ele e Vicente, os dois ao mesmo tempo. Acontece naquele momento um processo de um salto evolutivo deles, fruto de todo o trabalho que eles vinham desenvolvendo já há um tempo, ou seja, a colheita de um plantio que eles vinham fazendo há muito tempo, que trabalhando bem e termina colhendo isso também. Então, deram um salto importante evolutivo e se vestiram de luz, que até então, que espíritos opacos, não tinha aparecido luminosidade alguma. Da mesma forma também narrado por irmão Xir lá no livro Voltei, da mesma forma. E ele narra somente de muita felicidade, né? que é compartilhado por nós, para a gente também ter essas compreensões, e que esses momentos são de vitórias importantes, dentro da ideia que a Aniceto falava lá dentro, que é o patrimônio que cada um de nós temos, que é exatamente esse patrimônio de autoiluminação, ou seja, é o patrimônio inalienável que a gente leva para onde a gente vai, é exatamente esse patrimônio. O patrimônio material fica aqui, mas toda a conquista espiritual a gente vai, e é com esse patrimônio que ele se apresenta, onde chegar. Então, é muito interessante compreender isso. E quando eles chegam, então, afinal de contas, em Campos da Paz, que é uma espécie de um posto, que é um posto de serviço, é um posto de atendimento na área lindeira do Umbral Grosso, eles são recepcionados com muito carinho pelo casal Alfredo e Ismália. Alfredo, o dirigente daquele posto, e Ismália, sua esposa. Eles são recebidos com muito carinho naquele ambiente, e eles chegam extenuados, cansados. E, segundo eles, fazem higiene daquele ambiente, fazem higiene pessoal, fazem um lanche de sucos, etc. E quando André Luiz adentra aquele posto de saúde, aquele posto, é uma espécie de um castelo medieval belíssimo, imenso, ele sente de imediato a diferença de ambiente do muro para fora e do muro para dentro. Ele viu que lá fora as aves que existiam, aves estranhas, ressequidas, esquisitas, e lá dentro aves imensas, aves velhas, belíssimas, imensas, jardins, frutas, flores, que não existiam lá fora, um ambiente esquisito, né? E lá dentro tem muito mais luminosidade. E havia uma paz que eu havia lá fora. Lá fora um vento gelado e lá dentro um clima mais ameno. E então ele pergunta ao Alfredo por quê. E Alfredo esclarece, olha, meu amigo, o ambiente traduz a energia das criaturas que ali vivem. Se você está no ambiente de semana, paz, harmonia e equilíbrio, isso se traduz no psique coletivo daquele ambiente. Né? Aqui dentro, essa paz, essa energia que aqui dentro é diferente da de fora, porque lá fora as criaturas que habitam são criaturas no estado de dor profundo, e o sentimento coletivado deles possibilita todas essas energias deletérias. Aqui não, a gente vive um ambiente diferente. Muito é importante esse esclarecimento. André Luiz também percebeu que naquele castelo imenso tinha uma espécie de fortificação, e inclusive equipamento de defesa, canhões, etc, etc. E ele achou esquisito aquilo. Ué, então no ambiente de paz, aí eu falei, meu amigo, lembre-se que nós estamos localizados numa região onde lá fora as entidades estão lá fora, os espíritos são profundamente felizes e não desejam que a luz se propague, não desejam que tenha um ambiente de acolhimento. Eles querem dominar o ambiente. E eles, se não tivermos aqui essa forma de proteger o ponto da paz, eles invadem. E há necessidade de ter, sim, aqui dentro. Só quando morre, não se transforma. Era difícil, era um espírito infeliz na Terra, que também será. Então, é absolutamente fundamental. Mostrou isso, que também é uma curiosidade interessante. E quando eles estavam lá jantando, conversando lá dentro com o Alfredo Ismália, ele ficou muito impressionado com a beleza de um quadro que ele vislumbrou lá na parede, um quadro belíssimo. E ele se recordou que tinha visto um quadro assemelhado no Panteão de Paris, pintado por Bonnat, relativo ao sacrifício de Saint-Denis, que era um grande cristão das Galhas que foi sacrificado na época do cristianismo primitivo, né? E ele ficou tão impressionado e perguntou, escuta, essa obra eu já vi em algum lugar, já vi, inclusive, essa obra aqui é uma cópia do que eu vi lá no Panteão de Paris. Agora, entretanto, ele dizendo, eu acho estranho porque essa cópia aqui, não precisa ser uma cópia, está muito mais bonito, a luminosidade é maior, o trabalho de beleza, de luminosidade, de sombreamento é muito mais expressivo, muito mais bonito. E então, o Alfredo faz um esclarecimento muito interessante. Realmente isso aqui é uma cópia. Então, não é uma cópia do que você viu lá no Panteão de Paris, ao contrário.
Aqui é uma cópia, mas do original, que está numa cidade espiritual da França, que foi pintado original lá, não é? E Bonnard, o artista francês, em desdobramento espiritual, que ele atribuiu como se fosse um sonho, teve no Porto da Paz, lá no Campo da Paz, vendo esta cópia em desdobramento, e os espíritos mais nobres do campo da arte têm essa capacidade, né? Viu e ficou tão impressionado com a beleza que, enquanto ele não pintou a obra lá em Paris, ele não sossegou. Entretanto, ele pintou uma obra, ele não pintou com detalhamento que ele viu em desdobramento. Ele não conseguiu com a perfeição que estava aqui. Mas a obra original não é essa. Ele disse mais. Todas as grandes obras clássicas da pintura, da música, etc., são extraídos, esses artistas vão em desdobramento no mundo espiritual, vem a bela música, a bela composição, o belo livro, e traz para a Terra uma cópia daquilo que viu, ou daquilo que foi possível traduzir, do que eles viram lá em cima. Então, é muito interessante a gente ter essas compreensões, só para relembrar essas informações dos capítulos 16, 15 e 16. E agora vamos começar o capítulo 17. Muito bem, depois que eles lancham, etc., eles começam, então, a conversar sobre o trabalho da casa. Então, diz, a Aniceto pergunta a Alfredo, e qual a sua impressão dos serviços em geral? Que serviço? Os serviços realizados pelo Campo da Paz, aquele posto de socorro perto da João Umbralina. Então, perguntou a Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa, no caso Alfredo, né? Aí Alfredo diz, excelente, quanto à oportunidade de realizações que ele nos oferece. Ou seja, excelente como oportunidade de desenvolver um trabalho no campo do bem, do amor, da fraternidade, que não falta o que fazer, que tem trabalho demais. Respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, a observação é importante, não tem o mesmo parecer quanto à situação em curso. Ou seja, tem muita tarefa. A possibilidade de desenvolver um trabalho no campo bem imenso. Entretanto, o trabalho aqui é absurdo, ele dizendo, né? As zonas em que nos servimos, ou seja, aquelas regiões de pré-umbral pesado, as zonas que servimos estão repletas de novidades dolorosas. E que novidade ele está falando, gente? Lembremos que esse livro foi escrito no meio da Segunda Guerra Mundial. Certo? Lembra que lá em nosso lar, a André Luiz fala da eclosão da Segunda Guerra Mundial em 1939? Esse livro foi feito em 1944, né? Então, estava em plena eclosão da Guerra Mundial, né? Então, essas zonas que servimos, onde são postos, estão repletas de novidades dolorosas. Que novidades são essas? O presente período humano é de conflitos devastadores, ele está dizendo, da Segunda Guerra Mundial, né? De sangue, de dor, de sofrimento. E as vibrações contraditórias que nos atingem, seja, os ódios coletivados inerentes da guerra, dos sentimentos, dos ódios, dos medos, dos receios, tudo isso, dos sofrimentos, etc., tudo chega lá no mundo espiritual, né? E as vibrações contraditórias que nos atingem são de modo a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Ou seja, se não for um trabalhador que com muito ânimo, vontade de servir, não dá conta, ele quer dizer, né? Traduzindo o que ele quer dizer. Porque as dores são tão superlativas, os dramas são tão terríveis gerados por uma guerra, que reverbera no mundo espiritual. As dores coletivadas daqui chegam lá. Os ódios coletivados, os sentimentos chegam ao mundo espiritual. Tem um detalhe interessante. Quem lembra lá de nosso lar, lembra-se que quando foi eclodido a guerra, tocou no mundo espiritual o clarim. Quem está lembrado dessa história, de 1939. E que tocou o clarim no mundo espiritual para quê? Dizendo que algo muito grave ia acontecer, que era a Segunda Guerra Mundial, para que as colônias espirituais tomassem todas as providências, no sentido, primeiro, de salvaguardar e fortalecer a defesa, porque na hora que eclode a guerra, o sentimento de ódio é tanto das pessoas que eles atraem as entidades infelizes da região das sombras, dos umbrais, das trevas, que são atraídos para o front de batalha. Não é? E essas criaturas assanhadas tinham a tendência, inclusive, a invadir os ambientes de luz, que eram as casas espirituais. Então, em nosso lar, uma série de medidas foi tomadas para fortalecer a defesa, para criar ambiente de assistência, grupo de assistência às criaturas que estavam sofrendo com a guerra lá na Terra, e outros grupos de recepção das entidades encarnadas em nosso lar. Imagine quantas questões, né, atinentes a isso. Quem lembra do livro, não vou ter situação, o tempo passa sem ver. Mas só para mostrar como, na verdade, as repercussões de uma guerra são muito dramáticas. Então, está dizendo o seguinte, desencarnados e encarnados, não é só encarnados, empenham-se em batalhas destruidoras. Olha a informação que ele está colocando aqui para a gente, coisa interessante. Não só os encarnados estão guerreando, desencarnados e encarnados, ou seja,
Num front de batalha, o ódio... Lembra que tudo na gente são sintonias, gente. Se eu sintonizo com mal, com ódio, assim, então eu atraio quem tem esse mesmo sentimento. Então, eu estou com o coração cheio de energia deletéria, atraio para quem? As entidades que têm o mesmo sentimento. Então, atraímos as multidões de entidades inferiores dos umbrais das trevas para juntos front de batalha, porque o ódio está ali capitalizado. Então, está dizendo aqui, olha, que a guerra não só participa em canais e canais, inclusive ele mostra no nosso lar, ele traça detalhes que estiveram na Europa, vendo um front de batalha, mostrando o ambiente do que é um front de batalha no aspecto entre os encarnados e os desencarnados, e é de assustar o ambiente das entidades desencarnadas lá no front de batalha. É uma coisa assustadora. Por isso que ele fala aqui, desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destruidoras. Interessante isso. Porque lembre-se, nós estamos no planeta de expiações e provas. Então, a grande luta das trevas contra a luz é um ponto. A luz não deseja nunca que as trevas não desejam que a luz triunfe. Então, onde é uma guerra, é o motivo, na verdade, de o domínio das trevas aumentarem. Essa é a grande questão. Por isso que estão lá. Eles estão lutando para dominar sempre, né? Muito bem. Aí diz Alfredo, diretor da casa, é uma lástima o quadro, o ambiente, diz ele. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto. Que necessitados são esses, gente? A turma que está voltando da guerra desencarnado, ou as criaturas que sofrem a reverberação das energias deletérias emanadas da Terra. Nós vamos explicar um pouco mais na frente essa questão. Olha que coisa interessante. Essa energia deletéria, esse ódio coletivado na Terra, chega lá e repercute, inclusive, entre os desencarnados, que estão lá no mundo espiritual. São afetados por esse ódio coletivado que gera um número de emanações mentais terríveis, com consequências dramáticas para encarnados e desencarnados. Deve tratar disso. Preste muita atenção a essas informações, que elas são muito interessantes. Muito interessantes. Como eu estou dizendo, multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto. Porque vítima indireta da guerra, que sofrem a repercussão das energias deletérias. Continuo dizendo, continuou indagando nosso orientador. Enormemente, diz Alfredo, nossa produção, no Porta da Paz, de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes que chegam em busca de socorro. Porque o que é o Campo da Paz? É um posto de assistência que recepciona as criaturas sofredoras lá provenindo do umbral. São ali tratados, nós vamos ver mais na frente isso, situação dramática. Muitos deles são dali recambiados, ou para o nosso lar, ou para outras colônias espirituais, ou são mandados para a encarnação. É um posto de passagem, não é uma colônia especificamente, é um posto. Como tem milhares, nós vamos ver lá na frente, que são milhares de postos naquela região chamada de moradia, que é a segunda faixa. Tem milhares de colônias naquela região ali, ou de postos avançados das colônias espirituais, ou de colônias mesmo. Tem uns chamados colônias de moradia, que tem várias naquela região toda de atendimento. Porque a quantidade de criaturas que vivem naquele sítio de dor dos umbrais ou das trevas são gigantescas. Portanto, tem que ter. Em nome de Deus, é Deus assistindo o homem pelo homem. Continua dizendo. Nossa produção, eu falo aqui, nossa produção de alimentos é insuficiente para atender aquele monte de contingente de doentes e famintos, né? Continua ele colocando aqui. Muito bem. Aí ele diz Alfredo, tenho 500 cooperadores, 500 trabalhadores trabalhando com ele no posto, 500. Mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. Ou seja, é tanta demanda, é tanto sofrimento, que 500 criaturas ajudando diretamente a produzir alimento, remédio e assistência não é suficiente. Porque a massa de criatura que chega é assustadora. Diz aqui, ó, as massas de sofredores são incontáveis. Dá a entender, inclusive, que você atender nem a todo mundo. Por isso que existem milhares de postos, milhares de colônias. Uma casa não consegue atender, vai para outra e assim por diante. Mas ele está dizendo que aumentou sobremaneira o trabalho naquela região em função das circunstâncias da guerra na Terra, né? Entendeu? Muito bem. Quando ele dizendo, no outro tempo, que outro tempo ele está falando? Antes da guerra, no outro tempo, nossa paisagem naquela região umbralina se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas, ou seja, antes o ambiente era muito mais ameno, não existia tanto ódio, porque aquelas regiões são invadidas por nuvens de emanações mentais profundamente deletérias, tempestades, tempestade mesmo, vai ficar mais na frente. Antes da guerra não tinha tanto, mas a situação piorou muito com a guerra, mas ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao nosso lado, diz,
Porque quando André Luiz, curioso como sempre, né? Quando chegou e viu Aniceto, viu que tinha uma companheira, viu no caso dela, que era Ismael, que estava lá com ele. De pronto, Ismael, ainda bem que você, passando uma situação tão dramática, você tem sua companheira que tem seu lado para lhe dar força, para lhe dar energia e dar força, lhe ajudar, diz ele, né? Aí ele vai dizer o seguinte, ele e Aniceto são ricos. Ele quem? Alfredo e Aniceto, que já conhecia Aniceto, conhecia a história dele. Por isso, assim, não tem muito detalhe se, por exemplo, o Campo da Paz é um campo avançado do nosso lar. Mas pelas informações de que eles já conheciam todos, e lá na frente, que há uma união muito grande, um conhecimento muito deles, do nosso lar com ele, dá a entender que o Campo da Paz é um posto avançado do nosso lar naquela região. Né? Muito bem. O Nelizene. Aí ele vai explicar. Ele já sorriram quase a um só tempo, falando ao administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Está dizendo que a esposa que está lá não vive com ele lá. Ele vai explicar por quê. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ou seja, ele vai contar a história dele, né? Segundo ele, Anicete já conhecia a história dele, mas nem Vicente, nem André Luiz Timoteo lá não conhecia, né? Ela é a bondade celeste. Ela quem é Ismael, é a bondade celeste. E eu sou a realidade humana. Está dizendo que ela está muito mais avançada espiritualmente do que ele. Ele, claramente, pela narrativa dele, cometeu graves erros. E ela é um espírito muito mais avançado, que apenas o visita, não vive lá com ele. Ele vai explicar isso aqui para frente. Muito bem. Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Conhece a história de Ismael e de Alfredo. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei bastante contente, diz Alfredo, em relatar algumas lembranças com benefício duplo, diz ele. Aliviarei o meu coração culpado, diz Alfredo, uma vez mais, contando minhas faltas, e vocês dois, quem Vicente e André Luiz, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, alguma coisa da nossa experiência. Ou seja, toda a experiência posta para quem está estudando de dor, certamente André Luiz e Vicente, na assistência que é toda, vão encontrar quadros assemelhados, vão saber como agir. Lembre-se que lá atrás, quando Joel contou seu drama a André Luiz e Vicente, da história da dilargação, da percepção que ele não aproveitou, está sendo útil para André Luiz agora, que tem a mesma questão. E vão enfrentar uma situação assemelhante e vão poder dar um bom proveito. Então, é interessante. Além do seu aprendizado para André Luiz e para Vicente, que vão aprender, também é importante para o Alfredo, e mais para nós que estamos ouvindo isso aqui, certamente, que o livro está trazendo essas histórias e também trará para nós informações, considerações importantes das consequências dos atos que cometemos indevido. Por isso que eu falei que nós somos seres interdimensionais. Cada ação que tomamos aqui reverbera no plano espiritual. Ou seja, virá a colheita vindoura, boa ou ruim. Por isso que é importante contar essas histórias. Por quê? Lembra que eu falei da estratégia, da didática magnífica dos emissários de Deus? Ao contar essas informações, se já passamos por elas, ou não passamos, vai ser de muita utilidade para quando enfrentarmos a gente saber como agir. Diz ele, Ismael e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. Ou seja, eles eram muito felizes. Eles foram abençoados com uma encarnação maravilhosa, diz ele. No entanto, os salteadores perversos espreitaram na vida. Que salteadores perversos são esses, gente? Lembre-se que vivemos num planeta de expiações e provas, onde há luz, sempre haverá o combate das sombras, que não desejam a luz se propagar. Porque deseja quer continuar que, na verdade, o mal se estabeleça, e não deseja que a felicidade prospere. É isso que dá a entender. Salteadores perversos, ele não tem esse detalhe, mas vai explicar um pouquinho. Diz ele, minha responsabilidade, diz Alfredo, era enorme no campo dos negócios materiais. Era um grande comerciante, era um homem de negócios. E longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, ou seja, ele não se ligava muito à família, o negócio dele era fazer negócio. A família ficava um pouco de lado, né? Não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os filhinhos que Deus me enviara ao ciclo doméstico. Ele tinha 2 filhos, mas os filhos e a casa, quem cuidava era a esposa. Ele nem se ligava para isso, não era fazer negócio. Muito bem. Ismael, porém,
era a providência da nossa casa. Ela é quem cuidava de todo o bem. Como, na verdade, infelizmente, era o homem do começo desse século, né? O homem era o provedor da família, do trabalho. E a casa era relegada à esposa, que tinha uma tarefa meramente de cuidar dos filhos. Era uma tarefa secundária. Infelizmente, existem alguns resquícios disso hoje em dia, mudou muito, mas era muito esse perfil do homem do começo do século, né? Quando esse livro foi escrito, né? Muito bem. Continuo dizendo, esqueci-me, contudo, de que a virtude, outra informação interessante, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. Ele está confirmando de novo que onde há virtude e luz, as sombras desejam intervir para estragar esse processo, né? Será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, ou seja, um agente das sombras, que às vezes não se apercebem disso. O orar e vigiar que Jesus fala tanto é para que a gente tenha sempre em equilíbrio, para não ser instrumento das sombras. Quando a gente não tem o equilíbrio adequado, às vezes, você nem tem nada diretamente contra uma pessoa, mas se é utilizado para a entidade das sombras, por vigilância, você dá aso a que alguma entidade das sombras age através de você para praticar o mal. Quando eu dizendo, com quem tinha eu inúmeros interesses no campo monetário. Então, está dizendo que um sócio de negócio dele foi utilizado, fez tudo para prejudicar o relacionamento dele com o Ismael. Ele está dizendo isso, né? E ele tinha uma ligação muito grande, que ele não sabia explicar, a ligação de negócio dele era muito forte, né? E deixou essa ligação ser maior do que a ligação afetiva dele com a esposa. Continuou dizendo, minha esposa, Ismael, portanto, sofreu em silêncio a perseguição dessa criatura por alguns anos consecutivos. Ele não deixa claro aqui se a perseguição do sócio dele, Ismael, era porque ele tinha interesse em Ismael, ou que tinha interesse em prejudicar o relacionamento deles com a família para tirar proveito dos negócios, ele não tem detalhes. Entretanto, ele fala que esse esposo, que Ismael era uma mulher extraordinária, vivia para a família, não tinha porquê, nenhuma razão, em princípio, para esse sócio perseguir ela, mas ele perseguia de forma impressionante. E, na verdade, a Ismael, sabendo da ligação imensa que ele tinha com o sócio, mesmo perseguido por ele, ela não reclamava, fazia tudo para não criar atrito entre eles. Conciliador, que era uma alma nobre, né? Evitava atrito e confusões. Quando eu dizendo, e quando meu desventurado sócio, o sócio, verificou a inutilidade da atitude criminosa, ou seja, ele tentou de todas as maneiras envenenar o relacionamento entre ele, tentou separar tudo. Em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprovido. Ou seja, como atitude última, como ele viu que tentou desviar a Ismael e tal, criar uma atitude, como não teve isso, ele tentou uma medida extrema, absurda, que infelizmente deu isso. Ele vai explicar aqui. Ismael e eu sim, era o próximo, desculpa. Começou ele por advertir, ou seja, o sócio começou advertindo ele, Alfredo, quanto ao procedimento dela. Olha, fique de olho na sua esposa, ela é uma pessoa assim, assada. Começou a plantar intriga na cabeça dele, né? Sem haver nenhum fundamento, porque a esposa dela era uma criatura maravilhosa lá da casa. Muito bem. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Ela começou a dizer, olha, tenha cuidado da sua esposa, acho que ela está lhe traindo, acho que ela está isso, está aquilo, né? Chegou ao ponto de subornar criados domésticos da casa dele, de Alfredo, pagar para plantar informações. E colocou espiões para perseguir e tal. Que perseguisse minha querida Ismael nas tarefas de esposa e de mãe. Nada descobriu, mas fez tudo. Você vê a ousadia, né? A criatura que no orar e vigiar que Jesus fala, pode ser instrumento das sombras. Esse cara não tem nada contra ela, por que fazer isso, né? Muito bem. Esse homem exercia profunda influência sobre mim. Era sócio do negócio e de uma influência imensa sobre ele. E, atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira Ismael jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Ela sentiu que se criasse um ambiente ruim entre eles dois, criaria uma desarmonia no negócio. Então, ela tentou preservar de todo quanto foi jeito, né? Nunca denunciou ele, né? O sócio. Enquanto dava ouvidos à calúnia, ele dava ouvido a ela, o sócio, não dava ouvido a ela, né? Em casa. Enquanto dava ouvido à calúnia do sócio, que vai envenenar o espírito dele, fora do meu ciclo doméstico, fora no ciclo, em casa, na casa dele, tornaram intolerável dentro dela. Ou seja, ele ouvia as informações envenenadas, as informações trazidas pelo sócio, e sem nem existir nenhuma razão
em casa, o ambiente começou a ficar intolerável. Ele começou a desconfiar da mulher, começou a criar dificuldades imensas de relacionamento em casa, né? Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos, de esmalha, né? E queria descobrir segundas intenções nas suas frases, mas inocente. Tudo que ela falava, ele fazia uma interpretação diferente, dando aso o veneno que o sócio inoculava no juízo dele, né? Cheguei a acusá-la, sem prova nenhuma, veladamente. Ismael chorou e calou-se, ela não disse nada, era um anjo, né, na verdade. Chegou a acusá-la e ela, veladamente, ela chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor, olha que audácia, né? Perseguidor, subornou, pagou alguém, um homem de baixa condição, que permaneceu certa noite ao lado dos nossos aposentos, do quarto dele, né, particulares, como vulgar ladrão, às ocultas, mas não tinha nem ideia do que estava acontecendo. Ele pagou um cara para ficar escondido, para dizer que era um amante dela. Olha que coisa dramática, né? Ao lado do quarto do quarto de Ismael. Ismael dormindo lá tranquilamente, sem ver nada. Às ocultas, sendo eu convocado a prova. O cara, além de pagar alguém para ir para lá, disse, olha, tem alguém na sua casa agora, vai para lá, a prova, né? Vou lhe provar que sua mulher está lhe traindo. Vai lá, quem tem, o cara está lá, inclusive com ela agora. Olha que situação difícil. E após os mais dormir. Essa cena que está aí de lado é exatamente essa. Muito bem. Aí ele diz, penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta, ao ver a companheira profundamente tranquila. Ela dormindo na cama dela numa boa, e ele chegou de revólver na mão já, acusando de confusão danada. Ismael levantou-se, receosa da minha saúde mental. Achava que ele estava doido, porque o cara dormindo, chega com o revólver na mão, dizia que estava fazendo alguma coisa, mas que ele estava louco, né? Mas não, ele atendia os rogos. Ela rogou, homem, se acalme, pelo amor de Deus, não está acontecendo nada. E ela não atendia os rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra, ou seja, alguém estaria me traindo, né? Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o cara que foi pago, o vulto de um homem, esgueirou-se na sombra, saiu da sombra, né? Do aposento próximo, fosse um quarto vizinho, e antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio infrene, saltou a janela, alcançando o pomar da nossa casa. Corri desesperado, detonando balas a esmo, atirando, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para o cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara para trás um chapéu novo, como fosse um cara refinado, né? Imagina que foi tudo pensado, tudo, né? Foi tudo premeditado. Rigorosamente moderno o chapéu, né? Para que se acentuasse meus sentimentos terríveis. Imagina que plano diabólico, terrível, né? Esse camarada fez contra a própria Ismael, que não tinha nada a ver. Você imagina uma cena como essa no começo do século, numa sociedade profundamente machista, patriarcal. Você imagine, o cara tinha direito a fazer o que quisesse, e ele fez. Olha que coisa séria. Olhos com gestos, vomitando insultos contra a pobre da mulher, que tinha nada a ver com isso, estava dormindo no quarto. Quis eliminar, não quis matar ela, Ismael. Banhada em lágrimas a meus pés. Pelo amor de Deus, que loucura, isso não existe. No entanto, alguma coisa, vou ter aqui em destaque, alguma coisa que eu nunca pude compreender na Terra, paralisou o braço, quase homicídio. Tentou atirar nela, mas alguma coisa paralisou o braço dele, ele não conseguiu atirar, porque não quis, não. Alguma coisa que ele não conseguiu explicar até hoje. Por quê? Aí eu vou ter que ir a mão de Deus, a intervenção divina. Alguém, certamente, algum protetor espiritual, criou uma condição que ele não conseguiu, na hora, atirar contra ela, que não tem nada a ver com a história. Assim, evitou, ao mesmo tempo, que matasse ela, que seria um absurdo total, e, ao mesmo tempo, que agravasse mais ainda a culpabilidade dele, se ele tivesse matado a esposa, absolutamente inocente nessa história toda. Olha essa situação dramática. Vamos ver as consequências desse ato dramático, dessa mentira plantada pelo sócio dele, a dor gigante que aconteceu não só para Ismael, para ele próprio também, né? Que vai ver lá na frente. Muito bem. Vociferando blasfêmias, descompondo, né? Surdo às rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror, não quis nem saber naquele dia. No dia seguinte, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismael, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Mandado para a casa dos pais, tirou os filhos dela, olha que brutalidade, os 2 filhos dele,
foi tirado foi tirado todos os direitos dela, foi devolvido para o pai, para a casa dos pais. Contratei uma governanta para os meninos, os 2 filhos, que a partir daí foi cortado, a pobre da mãe não pôde mais nem falar com os filhos. E logo após, tomei um paquete para a Europa, um paquete, não se passou em espanhola, um pacote turístico, onde me demorei mais de 3 anos. Deixou ela para lá, levou os filhos, foi para lá, abandonou o negócio. Talvez aí tenha sido o objetivo do sócio, ficar tomando conta de todos os negócios, porque foi embora, deixou tudo para trás, né? Nunca me propus as verificações sérias. Será que tem fundamento isso? Mesmo com todo um passado honrado, amoroso, carinhoso, extraordinário dela com ele e com os filhos, né? Nunca. E embora tivesse o espírito incessantemente atormentado por esse episódio, né? Humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícia da companheira caluniada. Nunca procurei saber como é que ela estava. Deixou lá, abandonou e foi embora. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa. Após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono, Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológico moral. Olha que drama terrível, uma grande, imensa injustiça cometida contra ela. Deliberei, então, a volta. Já que ela tinha morrido, se o problema era ela, voltou pelo menos, né? Fixei-me novamente no Rio, eduquei os filhos, que nunca mais viram a mãe desde então, né? E deve ter feito a cabeça dos meninos contra a mãe, e conversei e concebei a viuvez. Ele também nunca mais casou. A viuvez no desencanto do coração, né? Agora a consequência da ação dele, né? Os anos rolaram uns sobre os outros. Quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante, o ex-sócio que cometeu esse drama estava para morrer e chamou ele. O infeliz, em face da morte, confessou-me o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Imagine que drama. Aí caiu a ficha para ele da imensa, gigantesca injustiça que ele fez para com a esposa e com a família, e com ele próprio, né? Muito bem. Transformei-me desde então num louco irremediável. Aí caiu a ficha, ele entendeu, caiu sobre ele todo esse sentimento de culpa, de rancor, enfim. Muito bem. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, onde ela tinha morrido, né? Tentando reparar de alguma sorte a injustiça. Pedi desculpa aos sogros, né? Mas a morte não me deu o ensejo e voltei para a esfera dos desencarnados em triste condição espiritual. Ele pensava em ir à casa dos sogros para pedir desculpa e tal, mas morreu antes, não chegou nem sequer aí, né? E voltou à esfera espiritual cheio de ressentimento no coração, um sentimento com o coração opresso, né? De arrependimento e tal, coração dramático, né? Situação difícil. Não preciso dizer que recebi de Ismália, que já estava muito tempo no espiritual, todo o amparo de que se necessitava. Ela realmente era um espírito nobre, né? Estava lá, o amor é sentimento inquebrantável, né, gente? Por mais que a gente cometa os graves erros, se é amor de verdade, não se quebra. O amor é um sentimento inquebrantável, não importa o quanto faça, a gente ama do mesmo jeito, né? Todavia, diz ele, infelizmente para mim, estávamos separados. Por que separados, gente? Uma questão muito singela. A faixa vibracional dentre eles era muito diferente. Lembra-se que André Luiz, quando retornou, foi para o nosso lar, ficou num umbral não sei quantos anos, não tinha ninguém da família dele lá. Ninguém, ao contrário da família de Lises. Por quê? O pai estava num umbral grosso há 12 anos, na região intermediária entre o umbral e as trevas. 2 irmãs dele estavam no umbral. E a mãe dele, espírito muito mais nobre, habitava uma instância espiritual muito mais elevada do que ele. Então, não tinha ninguém ali. Do mesmo jeito que Ismael era o espírito muito mais nobre, habitava outra instância muito mais elevada que a dele. Ele foi retirado, ele foi socorrido das regiões umbralinas, falando ficou no tempo, e ficou lá em Campo da Paz. Ele foi socorrido no Campo da Paz que ele dirige hoje. Ele foi socorrido lá. Chegou em uma situação em frangalho lá, e começou a ser tratado lá. Ela habitava regiões muito mais elevadas, né? Isso quer dizer que não tinha... Estavam separados por essa razão, não é por ela querer separar, não. Se está na faixa compatível, você está aí. Ela conta a história aqui. Não merecia a bênção da união sublime. Não mereceu por quê? Pelo grave erro cometido, estava em faixas vibracionais diferentes, né? Ismália, segue-me de perto, mas tem residência no plano superior. Ela segue de perto, ela visita ele, mas a residência é no plano superior. Que deve esforçar-me para alcançar. Você deve esforçar para melhorar-se para atingir o patamar dela, não era descer por dele. Desde muito,
dediquei-me ao serviço do posto de socorro. Desde que ele foi socorrido, há não sei quantos anos atrás, ele ficou lá assistido, tá? Se melhorou, até chegou a um ponto trabalhando pelo mérito dele, atingiu a direção do posto de socorro por mérito dele. Começou a trabalhar nessa grande luta, sentindo grave erro cometido, colocando a sua vida a serviço do bem. Tá? Então, consagrei aos ignorantes, aos sofredores, e minha santa esmalha vem até aqui mensalmente incentivar-me o bom ânimo e amparar-me na luta. Ou seja, ele colocou o espírito dele réprobo de erros graves, a serviço do bem, tentando se redimir para conquistar também um dia a oportunidade de subir para onde ela se encontra. E ela todo mês vem visitar. Exatamente André Luiz, quando chegou aí mais Vicente e Anicete, ela estava em visita a ele, ela não morava lá, né? É uma prova de amor imensa, de renúncia dela, né? De renúncia dela. Né? Eu botei essa observação minha. Muito bem. Continua. Aí Vicente, muito perguntador como André Luiz, mas não podia ela, Ismalha, transferir-se definitivamente para aqui, para o posto, né? Indagou Vicente. Tão impressionado quanto eu, quanto André Luiz, com um romance comovedor. Todos ficaram comovidos com a história, né? Alfredo sorriu e falou: sei que a Ismalha tem trabalhado para isso. O desejo dela é esse. Que meu ideal de união eterna é idêntico, que o seu ideal de união eterna é idêntico com o meu. Como a mãezinha de André Luiz, lembra de André Luiz? O marido que tinha 2 amantes, 12 anos preso no mundo espiritual, e ela tenta resgatar para reencarnar com ele. Esse é que é o verdadeiro amor, né? Muito bem. Ele também, atendendo a circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Ela tem pleiteado isso, né? Mas não ignoro que foi advertida ela, Ismalha. Advertida por quem? Por nossos maiorais, ou seja, pelos instrutores superiores dela, sobre as minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Ou seja, ele, Alfredo, que cometeu graves erros, terá que pagar pelo seu erro, apesar de passar solidão, lutando, se esforçando para valorar o bem do amor e da fraternidade. Ou seja, ela reconhece, o ama e o quer e deseja. Mas, entretanto, ele precisa conquistá-la. E a conquista vem pelo processo do esforço para elevar-se espiritualmente e atingir o patamar espiritual que ela está. Essa é a ideia, né? Está colocando, né? Muito bem. No maior esforço. Preciso conhecer o preço da felicidade, diz ele. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar, de novo, as bênçãos de Deus. Ou seja, para conquistar, compreender o valor do bem, né? Para, quando tiver essa oportunidade, consolidar esse seu coração, esse patamar evolutivo, para não errar de novo, não cometer o mesmo erro. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda ele a subir. E, por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para definitivo consolo espiritual. Olha que informação interessante, gente. Não é assim, eu quero e vou, não é assim. Tudo tem que ter a permissão sublime, né? É uma espécie de uma reunião, um casamento vai ser feito de novo, mas para isso é preciso que haja mérito dele para ter de novo a autorização dela vir a viver com ele novamente. Observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando o crime de precipitação. Achei sensacional isso, de precipitação, ou seja, ele ouvia o sócio, dava ouvido às mentiras, fazia acontecer, e ela, que era a esposa maravilhosa e cuidar dos filhos, da família, de cada amorosa e tal, não dava ouvido a ele. Ela preferia ouvir o sócio e não dava o menor ouvido à criatura que ele vivia, estava ao lado dela o tempo todo. Não dava ouvido nenhum a ela, não dava nenhum crédito que ela falava, né? Muito bem. Então, crime de precipitação. Pela impulsividade, e a gente tem que aprender a conter a impulsividade. Quem age com impulsividade são os animais. As criaturas humanizadas pensam nas consequências dos seus atos. Quem age por impulso é o animal. Se dá toque nele, ele dá um coice de volta. Na hora que a gente vai se humanizando, passando um processo de crescimento espiritual, ele vai pensando nas repercussões dos nossos atos. É uma característica que nos diferencia dos animais. Os animais não pensam, mas a gente pensa. A impulsividade, os impulsos são dos animais.
Mas as criaturas que se espiritualizam pensam nas repercussões. Você tem que pensar nas repercussões. Então, pela impulsividade delituosa que ele teve, perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Perdeu. Para conquistar de novo, vai ter que provar que tem a capacidade para avançar, crescer, evoluir. Né? Conforme o viram, não matei, nem roubei ninguém. Não matou, mas quase matou, se fosse interferência divina. Né? Mas envenenei-me a mim próprio. Ele mesmo envenenou a si próprio. Não foi ela, não. Ela não tinha nada a ver com essa história. Ele só deu ouvido ao lado sombrio, esquecendo que tinha uma criatura ao lado, que era uma figura magnífica. A calúnia é um monstro invisível, efetivamente o é. Nós conhecemos tantos casos, né, de quem foi caluniado, e em nome dessa calúnia cria inimizade por uma vida inteira, né? Desastres, mortes, etc. Uma calúnia, às vezes, é uma mentira. Mas planta uma informação dessa que tem repercussão grave se você não tiver o orar e vigiar, que a gente tanto fala. A maturidade para compreender, para ir aferir antes, para ter a certeza dos fatos. Quem vai por impulso, atropelando, a possibilidade de errar é imensa. Quem não pensa, quem não analisa, né? Muito bem. É um monstro, é um monstro invisível que ataca o homem através dos ouvidos invigilantes, que não vigiou, que não pensou na repercussão, né? E dos olhos desprevenidos, ou seja, é alguém que não tem a prudência de analisar as coisas, de procurar compreender se tem fundamento, de quem fala, quem está dizendo se tem crédito do que está falando, e de quem se fala, senão de conta falando de alguém. É alguém que efetivamente é uma pessoa desequilibrada, uma pessoa má, uma pessoa desequilibrada? Não, era uma figura maravilhosa, estava lá dele, conhecia a mãe dos filhos, etc, etc. E o outro, ele não sopesou nada, ele foi efetivamente imprudente, né? E vigilante na sua ação, né? Muito bem. Aí a gente conclui o capítulo 17, que é interessante, mas é um capítulo mais informativo na situação. Esse 18 é extraordinário. Prestem atenção que ele é muito interessante. Riquíssimo em informações e pode, acredito, explicar, por exemplo, a pandemia que vivemos hoje, no meu entendimento. Preste atenção que ele é muito rico em informação e ao analisar isso, a gente vai entender o porquê que o mundo vive uma situação como essa hoje. Diz ele, informações e esclarecimento é o nome do capítulo 18. Quem me diz, pergunta Aniceto, da continuação da nossa viagem? Lembra que chegar no final da tarde a Campos da Paz. E o objetivo dele é chegar na crosta, porque, afinal de contas, Vicente e André Luiz precisariam começar o trabalho, o treinamento prático deles. Entretanto, Alfredo, o diretor da casa, olha que informação bacana. Nossos aparelhos, olha que informação legal, nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande, não é tempestade, grande tempestade magnética, grande, preste atenção, que é importante essa informação, grande tempestade magnética. Aparelho, escuta só, gente, aparelho que mede a tempestade magnética, informação interessante. Por que mede um aparelho que mede as tempestades magnéticas? Porque lá existe tempestade magnética, e muita. É uma coisa cotidiana. E por que a tempestade magnética? Porque lá o ódio coletivado nosso chega lá. E tem reverberação imensa. Consequência dramática. Tem para a gente aqui. A gente não percebe. Por isso que eu estou dizendo que a possibilidade de ter, e hoje existimos, a pandemia ser fruto desse momento que a gente vive, de tanto ódio coletivado no mundo, desapreço ao bem, desapreço à justiça, desapreço aos necessitados, os humildes, os pobres. Né? Muito bem. Nossos aparelhos assinalam a aproximação de grande tempestade magnética. Né? Grande. Ainda hoje, ainda para hoje, é melhor permanecer aqui. Quer dizer, não vão agora não, até o final da tarde. Está vindo uma tempestade gigantesca magnética. Os aparelhos aqui estão medindo isso. Qual a repercussão disso? Ele começa a explicar agora. Sangrentas batalhas estão sendo travadas na superfície do globo. A guerra. Né? Os que não se encontram na linha de frente, seja atirando uns contra os outros, matando uns os outros, né? Permanecem na linha da palavra e do pensamento. O ódio, ele se dissemina não só pela agressão física, moral, o pensamento é uma repercussão muito grande. Né? As pessoas estão falando sobre a guerra, né? Falando de odiando, a outra parte está agredindo, né? E o pensamento, o sentimento. Além disso, gente, tem outras questões. Eu falo pensamento, sentimento, entenda uma coisa. Vocês já imaginaram o ambiente de uma guerra? Ora, nós estamos vendo hoje o ambiente da pandemia, que é longe de imaginar o ambiente de uma guerra. E todos nós estamos sobressaltados. Tem passado meses de medo de morrer, medo de perder o emprego, medo de um parente falecer, medo de um filho falecer, medo de sair na rua e se contagiar, medo de não ter o pão de cada dia. São medos. E isso faz um profundo mal ao espírito da gente. Você imagina uma guerra. Você está numa guerra com medo de ser bombardeado a qualquer hora e morrer, a sua família,
seu patrimônio, e numa guerra não existe nenhuma ética, se mata gratuitamente. Numa guerra falta comida, falta emprego, falta água, qualquer hora põe um caos, pode morrer um filho, imagine. Você vê o estado de espírito que está no meio de uma guerra, gente. O sentimento de medo, de ódio, de vingança, de medo de perder, enfim, é muito grande. Isso faz um mal imenso para o espírito e a gente joga esse sentimento que junto tem uma capacidade devastadora terrível. Essa grande tempestade magnética que ele fala é a coletivização desses sentimentos deletérios. Juntos, essas energias mórbidas têm um efeito deletério profundo para a saúde dos espíritos e nossa também. Ele vai explicar aqui. Olha que informação interessante, para vocês compreenderem isso. Muito bem. Os que não estão se encontram na linha de fogo permanecem na linha da palavra e do pensamento. Reduzido o número de homens e mulheres continuam cultivando a espiritualidade superior. Gente, como é difícil no meio de uma guerra. A bala comendo em cima, a bomba chorando de lado. Você sem energia, com fome. Como é que você manter equilíbrio para estar em prece, oração? É muito difícil mesmo, né? Reduzidos homens, muitos difíceis mulheres, continuam cultivando um pensamento positivo, de paz, de fraternidade. A maioria está na guerra, na cabeça na guerra. Isso produz uma energia deletéria profundamente devastadora. Ele diz aqui, ó, é natural, portanto, ou seja, é natural, todo ser envolto num ambiente convulso desse, né? Que se intensifique ao longo da crosta, se intensifique, aumentem muito ao longo da crosta, né? Espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados invigilantes, multiplicando, olha a informação dele, as tormentas destruidoras. Ele está dizendo que esse ódio coletivo junto tem um efeito deletério profundo e essas tempestades magnéticas, tempestade mesmo, vai mostrar na frente, o relâmpago, o trovão, que acontece na esfera espiritual, é profundamente danoso aos espíritos e a gente também. Eu vou fazer um paralelo aqui para abrir um capítulo dessa magistral obra. Quem não conhece, quem nunca leu, leia, que é sensacional, que é Transição Planetária. É uma obra que não se pode deixar de ler no ambiente, no mundo que a gente vive hoje, em plena pandemia. Essa obra foi psicografada por Chico, por Divaldo, melhor dizendo, pelo Espírito Manuel Flamengo Miranda. É uma tríade. Transição Planetária, escrito em 2010, 2012, O Amanhecer da Nova Era, 2012 e 2015, Perturbações Espirituais. Essas obras contam os bastidores da transição planetária, do momento que a gente vive hoje. É uma obra extraordinária. Quem não leu, leia. Tem na internet, quem não tem, pode puxar que tem. E essa obra sensacional, no capítulo 9, ele faz um link muito interessante com essa informação da Luiz aqui do capítulo 18. O que é que diz ele aqui? Nessa obra, houve um grande tsunami em 2004, no Oceano Índico, que vitimou 250 mil almas. Não é brincadeira, não. Foi um grande resgate coletivo, segundo Manuel Flamengo Miranda, faz parte do resgate coletivo, faz parte da transição planetária, né? E ele, Manuel Flamengo Miranda, que vive numa colônia espiritual chamada Redenção, que fica entre Salvador e Vitória da Conquista, não, Salvador, daqui a pouco eu me lembro. Naquela região, uma colônia gigantesca que tem lá, foi encaminhada uma comissão da colônia dele para ajudar as criaturas desencarnadas desse grande tsunami, que matou milhares de criaturas, mais de 200 mil pessoas. E é tão impressionante, eu nem vou narrar, porque isso aqui passaria a noite todinha, que é interessante, mas só para entender que esse grupo de espíritos que Manuel Flamengo Miranda estava participando, enviado pela Colônia Redenção, tinha o propósito de resgatar os espíritos infelizes desencarnados naquele tsunami, que não conseguiram sequer largar o corpo físico, ficaram presos aos despojos, num sofrimento atroz, espírito de baixa condição espiritual, que não conseguiram largar o despojo, estavam lá, matou muitas pessoas, corpo em decomposição naquelas praias ainda, e os espíritos presos, uma situação lastimável, sendo inclusive vítima de espíritos vampiros, que buscavam aqueles espíritos em situação lastimável, que passando por um processo de licantropia, alguns em forma de lobo, para buscar as energias daquele corpo que ainda estava, porque foi uma morte violenta, ainda fica ainda energia naquele corpo, para sugar essas energias e mais,
tornar esses espíritos numa situação, esse espírito desencarnado, depois desse mal imenso, usar esses espíritos infelizes num processo de escravização, uma situação dramática, né? Eu não vou nem tentar em detalhes, isso é uma coisa muito interessante. E aí, Manuel Flamengo Miranda e a equipe dele ficaram na colônia espiritual lá na Indonésia, próximo ao local de assistência, e aí ele narra os bastidores espirituais daquele ambiente de dor. Primeiro, as criaturas que foram resgatadas nesse ambiente, boa parte eram uma região de prostituição, de muito sofrimento, de muita exploração, e ele narra o ambiente espiritual daquela situação estava, daquela região onde aconteceu que 250 mil almas desencarnaram lá, situação dramática. Então, ele diz assim, só um pedacinho, para vocês entenderem o que eu estou falando, o que o André Luiz está falando aqui, das tempestades magnéticas, do sofrimento que coletivado, que pode gerar. Diz ele o seguinte, no capítulo 9, viu, chamado Desafios Existenciais, diz ele o seguinte, embora de nossa comunidade, onde eles ficaram alojados lá na Indonésia, que eles iriam sair da colônia e ir lá para assistir, embora da nossa comunidade pudéssemos desfrutar da luminosidade do sol lá na comunidade onde eles estavam. Agora vai contar o ambiente espiritual da região onde o tsunami aconteceu, das praias, né? Sobre a área imensa, desolada, pairava uma nuvem sombria. Olha a nuvem de mansamento que está falando. Uma nuvem sombria, pesada, resultante da angústia coletiva. A mesma coisa da guerra. Angústia, o medo, o sofrimento. Angústia coletiva. Do desespero que assolava os sobreviventes. Quem sobreviveu estava desesperado. Perderam tudo, perderam familiares, perderam tudo. Medo imenso, revolta, enfim, né? Da revolta com que muitos tomavam, não estavam revoltados, enfim, dos transtornos psíquicos causados por aquela que tivera a desencarnação violenta, ou seja, um ambiente profundamente traumático, de dor, de sofrimento, de revolta, etc. Estou dizendo, podíamos ver, olha a informação, que tem tudo a ver com o que a André Luiz fala, podemos ver as tempestades vibratórias, tempestades vibratórias do ódio coletivado, do sentimento infeliz, que produziam, olha só, ele está dizendo que as tempestades vibratórias, como André Luiz, lembra que Alfredo, que não fosse, não que as tempestades seriam dramáticas, aí eu pensando, como é que essas tempestades podíamos ver as tempestades vibratórias que produziam raios e relâmpagos, né? Relâmpagos ameaçadores sobre a imensa cortina quase negra que vestia a paisagem espiritual. Ou seja, a paisagem espiritual daquelas praias, nas praias tinha a paisagem espiritual de sofrimento e dor, naquele ambiente de sofrimento, era terrível, ele está dizendo. Estou dizendo aqui, a condensação das energias no órbita, ou seja, das energias de dor, de sofrimento, de ódio, etc., a condensação, ou seja, a junção das energias mórbidas, a condensação das energias mórbidas, a semelhança do que acontece na atmosfera terrestre com o choque de temperaturas fazendo desencadear as tormentas e os tornados, sucedia de maneira semelhante na imensa faixa nacional. Então, ele está dizendo que esses ódios, esse ressentimento, que essas nuvens de emanações mentais, que as tormentas, as tempestades são tal qual acontece aqui, nos furacões, nos tufões que a gente vê aqui. É parecido com raio, rajada, tarará, tarará, tarará. Imagina que o drama, né? Aí ele vai começar a contar o efeito deletério disso para as pessoas. Olha só, como diz André Luiz, só para você entender como bate a informação com a outra. Quando eu dizendo, certamente essa psicosfera, a psicosfera dessas tempestades vibratórias, né? A psicosfera perturbava os sobreviventes que já tinham sobrevivido lá naquele drama, né? Perturbava os sobreviventes aflitos, que mais adensavam, ou seja, alimentavam os cúmulos escuros, as nuvens escuras, né? Quer dizer, esse sofrimento, essas perturbações que as criaturas encarnadas estavam ali, ainda desencarnadas, eles alimentavam com seus ódios essas nuvens, caíam mais pesadas, as nuvens de emanações penais, a nuvem de emanações mentais, mais pesadas ainda, dizia, e ameaçadoras. E aqui ele conclui aqui, olha que informação interessante. Tornava-se um ciclo vicioso. Que ciclo? As mentes emitindo as energias deletérias, de ódio, etc., alimentando as nuvens, né? Ondas, alimentando as ondas sombrias das nuvens, né?
e absorvendo os efeitos danosos que pairavam no ar. Ou seja, o ódio alimentando as nuvens e as nuvens alimentando deleteriamente de volta as criaturas que estavam lá. Você imagina que é isso que ele está dizendo. Então, eu fiz questão de mostrar isso aqui para ver a relação que o André Luiz está dizendo aqui. E a relação com o ambiente que a gente vive hoje, a história da pandemia. Olha que coisa interessante. Quando eu narrando aqui André Luiz, pessoal, ele disse que naquele dia havia grandes tempestades naquela noite. Alfredo de Sandé Luiz e a Vicente, para não irem, porque havia grandes tempestades magnéticas, ainda hoje, né? Que as fruto das sangrentas batalhas que estavam acontecendo. Aí ele disse que não estão na linha de frente, estão atirando muito bem. Aí ele dizia o seguinte aqui embaixo. Olha que informação. Ao longo da cruz, espessas nuvens de resíduos mentais dos encarnados e vigilantes multiplicam-se as tormentas destruidoras. Ou seja, a informação que o Manuel Flamengo está dizendo. As pessoas com ódio no coração alimentam as nuvens de emanações mentais, e essas nuvens de emanações mentais mandam de volta a energia que adoece o corpo das pessoas. Olha que informação interessante. Por isso que eu digo que, na verdade, o mundo que a gente vive hoje de tanto ódio, de tanta intolerância, de tanta injustiça, de tanta miséria, isso tem um condão dessas energias deletérias criarem doenças graves. Ele vai explicar isso na frente aqui agora. Olha essa informação que ele está dizendo aqui. Não me preocupo, diz ele, com a sua pessoa. O Freire dizendo para Aniceto, que é o espírito mais elevado, ou seja, a Aniceto teria como, digamos assim, amortecer isso, o efeito seria menos contra ele, dirigindo-se em particular ao nosso instrutor. Mas estes dois espíritos menos felizes, no caso André Luiz e Vicente, né, penso que seriam desagradavelmente surpreendidos. Agora, você imagina os espíritos infelizes que vivem nos umbrais e nas trevas, como seriam afetados. Quanto mais elevado, menos afetado. Mas quanto mais infeliz, mais afetado será. Olha que coisa interessante. Muito bem, quando eu dizendo. Agora, olha que outra... É Deus assistindo pelo ano. Agora, olha que informação bacana dele. Avalio o sacrifício de nossos companheiros espirituais. Que companheiro? Os enviados de Deus, que são encaminhados para essas regiões para minimizar o efeito deletério dessas tempestades magnéticas. Olha o que ele diz aqui. O sacrifício dos nossos companheiros espirituais nos trabalhos de preservação da vida humana. Ou seja, se não fosse a intervenção dos emissários de Deus para minimizar os efeitos deletérios disso, traria consequências dramáticas para a vida humana. Olha aí o problema. Só que chega um ponto que pode ser que não seja possível reverter esse processo. Acho que a pandemia nossa vem desse processo aí. Olha o que ele diz mais. São grandes servidores, ele dizendo, esses trabalhadores de Deus que estão na frente dessa tarefa. Disse o senhor dos Castelos, Alfredo. De quando em quando, observo-lhe, Alfredo dizendo, pessoalmente, os núcleos de atividade santa. Ele vai lá verificar. Ele não diz detalhes, mas só para a gente ter uma compreensão da magnitude dos trabalhadores de Deus que estão lá na frente, tentando minimizar os sentimentos deletérios coletivados nessas tempestades, para evitar a saúde humana, nós que estamos, para minimizar os efeitos disso. Mas de vez em quando são doenças desconhecidas. De onde é que vem essa doença, gente, que não tinha antes? Talvez seja fruto desse ódio coletivado que a gente vive no mundo. A gente vive tanta dor, nós vemos refugiados morrendo aí, afogados, com a indiferença da Europa, vemos as multidões de criaturas que estão fugindo da Venezuela, fugindo das guerras da Síria, da Líbia, aquele meio do mundo todo, a indiferença, a fome, a desgraça, a dor, a doença, o desapreço com o planeta, se acabando, o mundo queimando, se acabando tudo aí, um queimado, o aquecimento global, enfim, envenenamento, espécie acabando, ninguém está nem aí, Pantanal queimando, floresta amazônica, por aí vai. Ou seja, essa onda de desarmonia, de desamor, tem consequências. É isso que o André Luiz está dizendo e que Manuel Flamengo disse lá atrás. Continua dizendo, olha que informação bacana, continua. O capítulo é importante demais. Diz ele, nossos amigos, que amigos? Aqueles trabalhadores do Cristo que estão na frente, minimizando as situações. Nossos amigos suportam pesados fardos, um trabalho imenso de serviço. Para quê? Para que as tormentas magnéticas... Que tormenta é essa, gente? As tempestades magnéticas, fruto do ódio da mente humana, para evitar que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olho humano, a gente não vê, mas está aqui na outra dimensão espiritual. Para evitar que as tormentas magnéticas, invisíveis ao olho humano, não disseminem vibrações mortíferas. Vibrações mortíferas. Está dizendo que se não houver um trabalho fortíssimo, essas vibrações vão acabar de matar pessoas. Olha que coisa impressionante. Olha que coisa impressionante. Vou dizer de novo que é importante.
para que, para que as tormentas magnéticas, invisíveis ao homem, não disseminem vibrações mortíferas, capazes de matar o ser humano, e se traduzam pela dilatação das penúrias da guerra. A guerra em si já é um drama. Morte, fome, desgraça, medo, tudo. Mas, além disso, poderia surgir, como decorrência dessas tempestades vibratórias, algo muito maior, que está dizendo aqui, a se traduzir pela dilatação das penúrias da guerra e por epidemias, sem grande conta. O que é epidemia? Uma doença dramática numa área limitada, ao que está ali. E quando se alastra, que é a pandemia, o que está vendo hoje? Não é. Epidemia, quando a doença se circunscreve uma região. Quando ela no mundo inteiro, é uma pandemia. Ele está dizendo que essas tormentas magnéticas são capazes de vibrações mortíferas, né? E capazes de gerar epidemias sem conta. Ele está dizendo, olha, epidemias múltiplas, sem conta, imensas. Aí acredito que a gente vive com uma providência divina de tanto ódio, o homem não aprende o ensinamento que Jesus veio trazer 2000 anos atrás e manda uma pandemia para aprender. Ficar em casa, dar valor à vida, dar valor às pessoas, a respeitar as pessoas e por aí vai. É muito interessante essa que ela chama. Continuo dizendo, os desencarnes estão sendo enormes, as dores e sofrimento. Quando ele diz, olha que informação bacana. Tudo isso tem a ver com o que está dito lá para o Transição Planetária. E aqui, ele continua reforçando o efeito deletério das tormentas magnéticas, fruto do ódio da cabeça humana. Continua dizendo, olha, os postos de socorro de várias colônias, naquela tem milhares espirituais, como tem o Povo da Paz, ligados a nós, naquela região, estão superlotados de europeus desencarnados violentamente. Por quê? Olha que informação interessante, gente. A Segunda Guerra Mundial matou muita gente lá na Europa. Aqui não tinha. A gente sofria aqui por tabela. A gente sofria aqui porque no Brasil tem muito descendente europeu. Sentia a dor daquele país. E a guerra afeta todo mundo, né? Mas por que esses europeus desencantados foram recambiados para cá? Olha que informação interessante. O efeito deletério do sentimento de ódio. Olha que coisa interessante. Presta atenção. É interessante. Por isso que esse capítulo é riquíssimo em informação. Depois de reiteradas assembleias dos emissários do bem, dos dirigentes espirituais, depois de reiteradas assembleias de nossos mentores espirituais, dos maiorais da espiritualidade, resolveu-se providenciar a remoção de pelo menos 50% dos desencarnados na guerra em curso para os nossos núcleos americanos, na América do Sul. Por que não ficou lá? Olha o que ele diz aí, que informação interessante. Temos aqui em Campos da Paz, lá onde ele estava, nosso campo de concentração, mais de 400 desencarnados da guerra, que foram recambiados para cá. Porque as entidades espirituais decidiram que, desencarnando lá imediatamente, a metade seria retirada. Por quê? Eu vou explicar aqui agora. Foi uma coisa interessante. Aí o Freire pergunta a André Luiz, curioso como sempre, mas escute aí, e a dificuldade de linguagem? Os caras vêm lá da França, vêm da Inglaterra, vêm da Escócia, morto lá, e a dificuldade de linguagem? Aí diz, olha, o caso não está organizado. Para cada 50 desencarnados, existe um enfermeiro instrutor. Ou seja, a colônia de lá manda um enfermeiro que fala a mesma língua das entidades para poder facilitar o trabalho de assistência. Isso é interessante porque são espíritos infelizes. Se fosse espírito mais feliz, falava telepaticamente, como ter aqui a informação. Os espíritos, quando mais elevados, falam pelo pensamento. As entidades infelizes, não. Então, eles mandam a cada 50 desencarnados, na época, mandavam um enfermeiro que falava a mesma língua dele para facilitar o trabalho de assistência a essas criaturas. Olha que informação interessante. Mas continua. Como é rica a informação. Olha, continua ele dizendo. Não seria, porém, mais justo, pergunta Vicente, olha a informação para esclarecer a gente. Isso é importante entender. Essa aula é para esclarecer a gente. Não seria, porém, mais justo, indagou Vicente, que o desencarnado dessa espécie fosse mantido nas próprias regiões de conflito, ou seja, próximo aos seus, teria mais facilidade. Olha a resposta. Do efeito deletério do sentimento de dor coletivada, das ondas de emoção mental. O que é que ele diz? Nossos instrutores, novos maiorais, nossos instrutores mais elevados, são de parecer que, olha, preste atenção que é forte essa informação. Nossos instrutores mais elevados são de parecer que essas aglomerações, tudo no local onde morreram, né, seriam fatal, isso que é ruim, que é mal, não, fatal à coletividade dos espíritos encarnados. Está dizendo que a manter essas pessoas lá com o coração desencarnado, de ódio, de revolta, de sofrimento atroz, lá no ambiente que já sofre com os horrores da guerra,
já tem muita dor, muito ódio coletivado, permanecer tudo seria fatal para o espírito encarnado, para as populações vivendo naquelas regiões. Dizendo, lembra lá quando ele falava que era possível haver epidemia sem conta, doenças que surgiam, fruto desse ódio? Seria fatal, gente. Fatal. É muito dramático. Por isso que ele disseminar, tirar a turma do ambiente, para diminuir o ódio naquela região, já que tinha a guerra plantada e tinha muito sofrimento, para outras regiões, para distribuir esse ódio para outras regiões, né? Para tirar o efeito que seria fatal para aquelas comunidades que viviam lá. Além do sofrimento da guerra, podia aparecer doenças dramáticas, mesmo com a interferência dos emissários de Deus. Não consegui conter diante do ódio coletivado. Que informação interessante, gente. Afirmou Alfredo. Em harmonia com o capítulo 9 de Transição Planetária, que eu li para vocês aqui há pouco tempo. Talvez esteja aí, eu botei, uma das razões da Covid-19. A Covid-19 é uma providência de Deus que tentou, de todas as maneiras, sensibilizar os nossos corações, mandando Jesus há 2000 anos para o seu evangelho de amor e de perdão. Fizemos ouvir de mercador, o mundo vive um momento de tanto ódio, de tanta insensibilidade, enfim, de tanta insensibilidade, mandou uma forma de parar, pensar na vida, pensar se pode morrer, tudo que tem não pode usar, os carros, os aviões, parou tudo, parou. Se quisesse um acordo, o mundo inteiro não faria isso, não teria que parar o mundo, mas parou, para a gente repensar o nosso papel na vida, pensar na fragilidade da vida humana, para a gente repensar tudo. Então, acredito sinceramente que a Covid-19 seja fruto desse ódio, desse desentendimento, desse desamor que o mundo vive hoje, né? Acredito sinceramente nisso. Com base nessas informações, no livro Transição Planetária e com o livro, o livro Mensageiro, que é rico demais na informação, deixando claríssimo do caráter profundamente deletério à saúde do homem, do ódio, do sentimento que faz nos corações da gente. Estou dizendo, continuar, se não tirasse as pessoas de lá do ambiente, como desencarnariam. Desencarnaria, quando explicando ainda, determinaria focos pestilenciais, peste, desgraça, miséria, deletério, focos pestilenciais de origem transcendente, de origem que não conhecemos, de origem que advém de lá, que a gente não conhece. Que é essa origem transcendente? Dessas tempestades mentais, que nós não sabemos disso, mas vem de lá. Olha, determinariam, se não tirasse criatura lá do ambiente, quando for desencarnado, 50%, focos de pestilenciais, de doenças, de origem transcendente, que não conhecemos, que vem de lá, com resultados imprevisíveis. Lá que eram fatais, e imprevisíveis, ou seja, as consequências seriam desastrosas. Por isso que eu falo que, na verdade, que a Covid vem daí, exatamente isso. Focos pestilenciais de origem transcendente, com resultados imprevisíveis. Por isso a determinação foi retirar 50% da região quando foram mortos para outras regiões, para dividir, para tirar, concentrar aquele ódio toda uma região só. É isso que ele está dizendo. Reforçando todo o argumento que eu tinha colocado há pouco tempo. Estou dizendo. Em número de nossos irmãos que perdem o corpo nas zonas assoladas de guerra, né? Não conseguem subtrair-se ao corpo no campo da angústia, ou seja, essa dor, a revolta, o ódio, continua. E ficar lá só complicaria, acerbaria as tempestades, enfim, o mal. Mas quantos ofereçam possibilidade de transferência para cá, os que têm condições, dentro de nossas cotas de alojamento, cada um posto tem uma capacidade de recepção, já que vive um assoberamento de trabalho, né? São retirados dali sem perder tempo imediatamente, para evitar o dano desse processo todo. Olha a informação mais bacana. Para quê? Para que seus pensamentos de ódio, sentimento e dor, atormentados, não pesem em demasia nas fontes vitais, nas fontes, que é isso? Nas fontes de vida das pessoas que estão encarnadas lá, das regiões sacrificadas. Por isso que eu falo que o Covid vem daí, gente. É exatamente isso. Se eles continuarem lá, pesariam muito nas fontes que estão vivos lá, tá? E doenças outras graves. Epidemias, como falou lá atrás, sem fim. Olha que informação bacana. Aí eu botei aqui a observação. Efeito deletério dos sentimentos desequilibrados. Olha como o ódio faz mal ao coração da gente. Olha como o sentimento de infelicidade faz o coração da gente. Doenças. As pessoas desequilibradas, pavio culto, vivem cheio de doença. A pessoa vive em paz e harmonia, raramente adoece. Porque o que é que são as doenças do corpo, gente? A reverberação da doença da alma. Um espírito desequilibrado é aquele que se estressa com facilidade, chuta o pau da barraca, que não pensa na repercussão, como fez lá o Freire atrás. Não pensou nas consequências do seu ato, que agiu como animal, sabe? Chutando o pau da barraca, quase mata a mulher.
não viu a esposa, nada. Esse, por isso que eu estou dizendo que uma obra é muito concatenada. Ele contou a experiência dele para a gente pensar, poxa vida, como é que está a nossa vida? Como é que nós estamos pensando? Como é que nós imaginamos a nossa relação? Aí conta em seguida o efeito dela até do ódio, da guerra, para a gente repensar. Como é que está o nosso coração? Como é que a gente pensa diante das situações? Olha como é uma obra didática, como é uma obra bem pensada, não é obra do pensamento de alguém, desses sábios lá de cima. Retempere seus corações, é um convite. Suavize suas almas, tranquilize-se, harmonizem-se, porque se assim, é vencedor. Surdos estão ao seu lado. E o ódio, o sentimento desarmonizado, cria desarmonia em nosso ambiente, nosso corpo, nossa vida, nossa saúde. É essa a lição que ele quer passar, contando a história de lá, que reverbera, tem que pensar nós sabemos como é que nós estamos hoje. Olha que interessante. Quando ele dizendo, aí, para fechar, vem a informação maravilhosa de Aniceto, que traz uma informação riquíssima na mesma linha. Olha o que ele diz aqui. O erro de uma nação influenciará em todas. Não é só o fato de uma nação lá na Europa estar brigando com a Ásia. Isso tem repercussão maior para ele? Lá tem. Mas toda a terra sofrerá com isso. É isso que está dizendo. Olha o que ele diz aqui. O erro de uma nação influenciará em todas, afirma Aniceto. Quando o gemido de um homem perturbaria o contentamento de milhões. A neutralidade, a Suíça é neutra. Ele diz, olha, não dá um mito. Nada. Está pensando só em vocês. Mas pagará um tributo. Você ficar à parte, não se envolver para resolver o problema. Quer dizer isso. A pessoa diz, não, eu sou neutro, não me meto nisso, não. Para tentar ajudar, você tem responsabilidade. Quer dizer aqui, ó, a neutralidade é um mito. O insulamento, o isolamento, uma ficção do orgulho político. Olha que coisa interessante. Todos nós temos a ver, gente. Diz, olha, essa casa planetária, esse planeta é nosso, Deus nos deu. Cabe a todos nós costurar a capacidade de convivência em harmonia e em paz. É um papel de todos nós. Não tem nada a ver com isso, não. Tem alguém morrendo lá na África de fome, não quer nem saber. Não quer nem saber. Não tem nada a ver com isso. Está havendo uma guerra de extermínio lá sei lá, em país X da Europa ou da Ásia. Não quer nem comigo, não. Claro que é. Nós somos a família de Deus, gente. Nós somos fazendo parte da família de Deus que viemos habitar nesse planeta. Todos nós temos a ver com essa história. Eu posso concluir de uma forma, com a prece, tentar ajudar, eu mandei alguma ajuda, mas essa história da neutralidade é um mito. E essa história de você ter a ver com sua história é um erro. Todos nós temos. Olha o que eu estou dizendo. Aí eu digo, os efeitos coletivos da guerra. O mal que faz a humanidade, todo. Olha a informação de como é interessante. A humanidade terrestre é uma família de Deus. Como bilhões de outras famílias planetárias no universo. Nós somos um grupo, uma família de Deus que habita aqui, dentro da ideia de Jesus, que são muitas as moradas na casa do Pai. Nesta morada da casa do Pai habita esse contingente de filhos de Deus que estão aqui estagiando, matriculados na escola da vida, com o propósito de buscar seu caminho, buscar a iluminação. E o que tem de mal que acontece aqui, a gente lavar as mãos como fez Pilatos, repercute. É responsabilidade nossa. O que é que você está fazendo para atenuar, para minimizar a dor dos seus irmãos que estão aqui? Essa é a mensagem. Essa é a mensagem. Não dá para ignorar, estão chorando do nosso lado. Como se tivesse nada a ver com essa história. Não. Hoje são eles, mas pode ser nós. Essa visão egoísta, está dizendo, não cola. Todos nós temos repercussão disso. Todos nós temos responsabilidade nisso, quer dizer isso. Quando ele dizendo, em vão, diz ele, a guerra desfechará desencarnações em massa. Em vão. Esses mesmos mortos pesarão na economia espiritual da Terra. Não interessa se morra na África, na Ásia, na América do Sul. Serão colocados, debitados, na economia espiritual da Terra. Pesará. Por que ainda somos um planeta de expiações e provas, gente? Por quê? Porque o ódio, o ressentimento ainda vence. No dia que há o amor suplantado e o ódio, coisinha de nada, o planeta dará um salto quântico. No dia que o amor vencerá a dor na Terra, a Terra será um planeta de regeneração. Por que o mundo vive com tanto ódio e ressentimento? Porque nós não estamos dando nossa contribuição. Porque o que é, na verdade, a soma, as pessoas acham que é um mundo melhor, só depende do governo, é um grave erro. Nós somos partícipes, nós somos construtores, nós somos artífices do mundo que nós queremos. Então, cada contribuição que a gente der no sentido do bem, do amor e da fraternidade, nós estamos colocando um tijolinho na construção desse grande reino que Jesus falava, do reino de Deus. Então, cada ação no campo do bem se assoma como cada ação no campo do mal. Então, é importante ter essas compreensões. Eu não tenho nada a ver. Tem, sim. Todos nós temos a ver com o que está acontecendo. Faça o bem. Primeiro que o bem feito, ele repercute, reverbera. A cada bem feito tem um fator, uma repercussão extraordinária. Todo o bem que Maria Teresa de Calcutá fez, Chico Xavier fez, quando não reverberando. Gandhi fez, quando pelo mundo afora, reverberando.
todo bem feito. Vamos fazer o bem, essa é que é a história. O homem de bem é aquele que faz o bem, não é aquele que não faz o mal. Um grave erro. As pessoas dizem, eu pessoa de bem, não faz mal a ninguém, isso é um grave erro. O homem de bem quer fazer o bem. Então vamos fazer o bem. Essa é a mensagem que ele quer passar para a gente. Essa é a mensagem. Quando eu estou dizendo, olha que informação bacana. Em vão, sim, em vão a guerra deixará desencarnação em massa. Esses mesmos mortos, tá. Enquanto houver discórdia entre nós, pagaremos doloroso preço e suor e lágrimas. Enquanto houver entre nós humanos, enquanto houver discórdia, desamor, ódio, etc., todos pagaremos um preço. Ele diz, olha a informação bacana na frente. Quem não impunha as armas destruidoras dificilmente se afastará do verbo destruidor, do campo da palavra ou da ideia. Aí essa informação que é bacana. Mas todos nós pagaremos esse tributo pelo mal que está acontecendo. É da lei divina, diz Aniceto, que nos entendamos e nos amemos uns aos outros. É da lei divina. Todos sofreremos os resultados do esquecimento e discórdia que haja trazido à família mundial. Ou seja, as pessoas, as nações que estão em guerra, pagarão um tributo maior, mas toda a terra pagará. Pagará esse tributo. Todos nós pagaremos tributo como planeta. Uns maiores, outros menos. Quem tem responsabilidade direta paga mais. Claro, os agressores, etc. Mas todos sofreremos os resultados do esquecimento. Que esquecimento? Do amemos uns aos outros, Jesus vem trazer. E discórdia que é trazido até. Todos que plantaram discórdia. A informação X é essa aqui. Olha que informação bacana. Que eu achei maravilhoso. Escuta essa aí. Veja, Munique, que coisa interessante. Disse Aniceto. Aniceto, o instrutor de André Luiz e Vicente. Estive pessoalmente a semana passada em Alvorada Nova, uma colônia espiritual mais elevada, que fica em zonas mais altas. Essa informação é sensacional. E vinha saber que avançados núcleos da espiritualidade superior dos planetas vizinhos à Terra, ou seja, da governança dos planetas ao redor da Terra, desde as primeiras declarações da guerra de 39, da Segunda Guerra Mundial, é coisa de 4, 5 anos atrás, determinaram providência de máxima vigilância nas fronteiras vibracionais mantidas conosco. Fecharam a fronteira da Terra, gente. Ficou interessante. Por quê? Nós cometemos o erro, o ódio, que paguemos por isso. Ele tem a ver com essa história, não sofrer com o erro nosso. Olha o que ele diz aqui. Ensinam-nos, os vizinhos beneméritos, que devemos suportar nós, nos próprios ombros, toda a produção de mal que levarmos a efeito. Olha que informação interessante. Ou seja, houve uma reunião das lideranças dos planetas, das governanças, foi fechada a fronteira da Terra. Quando a Segunda Guerra foi decretada, foi estabelecida, para que essas energias deletérias não ultrapassem as fronteiras vibracionais. Porque as fronteiras que existem nos planos espirituais não são circunscritas, cercadas, como tem aqui, não. Ou armadas com alguém, não. São fronteiras vibracionais. As possibilidades de fechar a vida, não passar aquela vibração deletéria. Se a gente aqui comete ódio, que se vire. Problema nosso. Por isso que ele está dizendo que toda a terra pagará pelo ódio que está aqui dentro. Os planetas que estão nosso vizinho não tem nada a ver com essa história, não. A gente é responsável pelo que acontece aqui. Eu achei essa informação extraordinária. A possibilidade de fechar as fronteiras vibracionais da Terra para evitar que eles sofram as consequências do ódio que está sendo destilado aqui em função da Segunda Guerra Mundial. Que coisa interessante, gente. É informação sensacional. Né? Quando eu dizendo, nesses tempos, contudo, observou Alfredo bondosamente, a prece, que sempre é saltada como a ligação entre nós e Deus. Ela é fundamental, é o colóquio entre o Criador e a criatura. Ela diz, nesses tempos, contudo, de guerra, de sofrimento e de pandemia, se aplica também a nós, né? Bondosamente, a prece é a luz mais intensa no coração dos homens. Quando se pudesse, na época da guerra, estar fazendo a prece, ajudaria a disseminar essa nuvem de trevas das tempestades, porque só tinha ódio. Agora também, o mundo precisa de luz, precisa de entendimento. No momento que a gente está vivendo agora, é um momento muito grave da Terra, da transição. Então, é muito interessante. Gente, quem tiver interesse em estudar na transição, a gente fez uma fala muito interessante sobre a transição planetária. Quem não viu, a gente enfoca todas essas questões lá. É muito interessante, estudou profundamente esse assunto. E é muito interessante, dê uma olhada lá, que está baseado nessas obras de Manuel Flamengo Miranda e de outros que a gente estudou aqui, é muito interessante. Por exemplo, a prece é a luz mais intensa no coração dos homens, quando eu dizendo. Conta ele, certo?
a experiência... Olha que interessante. Esse é Alfredo contando, esse é Alfredo falando. Olha só. Conta ele a experiência vivida certa noite na cidade de Bristol, na Inglaterra, plena Segunda Guerra Mundial. Lembra que a história de transferências que morriam lá e vinham para cá? Ele estava em missão nesse sentido. E presenciou uma cena interessantíssima que ele traz para a gente. A importância da prece. Olha o que ele diz aqui. Em Bristol, ocasião em que, junto com um grupo de trabalhos em tarefa de amor, essa tarefa eu falei há pouco tempo, que eu fiz aqui uma síntese, volitavam à noite na cidade de Bristol, que estava sob intenso bombardeio aéreo, bomba caindo na cidade de Bristol, à noite, e eles volitando por cima. Então, viram um farol de intensa luz. Cara, estranho, tudo aquela escuridão, porque a cidade, a luz apagada por causa do bombardeio, né? A bomba caindo, e viu aquele farol intenso. E eles desceram, ele e o grupo deles. Ao se aproximarem, constataram que era uma igreja, onde alguns cristãos corajosos cantavam hinos de amor, pedindo a Deus para dizer, o que é esses hinos? Uma espécie de uma prece cantada, pedindo a Deus, que Deus protegesse, iluminasse, corajoso, né? Foi tão emocionante que toda a equipe que ele estava, Alfredo, todo mundo, se juntaram a eles no canto, nas orações, né? Daquele grupo. A importância. É tanto que aquela luz era luz espiritual, não era luz de verdade, não era luz acesa de verdade, era luz espiritual que estava emanando daqueles corações cheios de amor, pedindo a Deus proteção, para não ser bombardeado e ajudasse aquele ambiente de trevas, né? E dessa frase aqui que encerra nosso estudo, eu achei sensacional. Todos da missão se juntaram ao grupo e o chefe da missão deles afirmou que os políticos do mundo constroem abrigos antiaéreos e os cristãos constroem abrigos antitrevosos. É a luz da prece, o pedido da proteção sublime do Pai. Eu achei isso magnífico, belo, mostrando a importância das preces e nos momentos mais cruciais, quando mais precisa de Deus, no momento da angústia mesmo. Tem que rogar ao Pai, a nossa prece, a nossa intercessão. É um momento muito particular, de intimidade nossa, da criatura com o Criador, pedir que Deus ilumine nosso caminho. Aí mostra-se a fé viva, né? Aí eu queria só aqui, ainda voltando àqueles livros que eu mostrei nas 2 vezes aqui, naqueles 2 livros sensacionais que foram psicografados, o Chico, lá no Evangelho lá na Fazenda Modelo, esse das psicografias prévias da vinda, no decurso das obras que está recebendo as obras de André Luiz, tem uma série de informações de psicografias de Emmanuel e de Neo Lúcio. Foi feito o primeiro livro, Sementeiro de Luz, com base nas mensagens de Neo Lúcio, e esse Deus Conosco, de Emmanuel. Tem outras obras também. Aí, algumas eu venho trazendo desde o começo algumas psicografias que eram dadas por esses espíritos, ou antes, ou no decurso das psicografias, que vale a pena aqui colocar mais umas para entender os bastidores dessa obra sensacional. Isso aqui, em 8 de setembro de 43, quando terminou Chico de receber de André Luiz, nosso lar. Ele diz o seguinte: agradecemos, isso é Emmanuel, agradecemos em nosso nome a feitura material do novo livro Nosso Lar. É interessante que todas as obras recepcionadas por Chico passavam pelo crivo de Emmanuel. Emmanuel era o coordenador de toda a obra de Chico. Então, você está agradecendo o nome do grupo. Agradecemos em nosso nome a feitura material do novo livro Nosso Lar. Estamos igualmente satisfeitos com o término do trabalho. Muito felizes com o conteúdo, caráter profundamente educativo, né? Como ela dizia lá atrás, que esse trabalho não foi fruto do pensar de uma pessoa, mas desses grandes sábios da espiritualidade que trazia tão bem trabalhado, tão bem concatenado, tão bem didaticamente estabelecido, com o propósito de trazer aos nossos corações esclarecimentos, educação, etc. Quando ele dizendo, oxalá possa o autor, André Luiz, continuar, já que tinha toda essa tria, todo esse grupo de livros, 3 obras, já estava programado no mundo espiritual. Chico já sabia que essas obras viriam. Então, diz aqui, oxalá possa o autor continuar, em futuro breve, desfazendo certos enganos. Que enganos? Do coração humano, nosso, que não temos compreensão da nossa vida, das compreensões, das repercussões das nossas ações. É isso, esclarecendo, trazendo o evangelho de Jesus nos nossos corações. Só esses enganos e colocando a responsabilidade do homem no devido lugar, ou seja, compreender que nós somos filhos de Deus, gente. E que todas as ações que nós estabelecemos e fazemos têm repercussões. Se hoje estamos vivendo as dores do que fizemos no passado, para plantar no futuro, ter frutos bons, você precisa plantar hoje, que André Luiz, muita beleza. Estou dizendo,
não é muito fácil atender aos esforços dessa natureza no serviço de amor às construções espirituais. Por que isso não é muito fácil? Porque é muito complicado escrever e tocar o coração de criaturas ainda profundamente ignorantes, que somos nós, refratários à luz. Deus deseja, mas a ignorância, que é a mãe de todos os males, disse Telésforo lá na fala, nos primeiros capítulos aqui, é difícil tocar o coração dessas pessoas, porque nós fazemos um vídeo de mercador, chamado de Deus, gente. As luzes que estão vindo lá para cá. Essa é a mensagem. Aí Neil Lúcio que diz outra coisa sensacional. Quando começou a vir essa obra, Os Mensageiros, olha o que ele diz aqui. Olha que informação interessante. Estamos muito satisfeitos pelo início do novo esforço de André Luiz. Por quê? Chico tinha começado a receber os mensageiros. Eu botei aqui, eu transcrevi aqui as obras todas que estavam previstas para vir, né? Estou muito feliz com o início das obras de André Luiz. Que Jesus lhe permita, que André Luiz lhe permita, olha que informação interessante, lhe permita a edificação de mais um detalhe. Lembra que tem esses livros todos estabelecidos para cá. Um detalhe da construção espiritual. Então, se é a construção espiritual, isso foi pensado lá em cima. Essa construção foi estabelecida lá em cima. Esse planejamento foi feito lá em cima, gente. Ou seja, esse livro, Os Mensageiros, é um detalhe dessa construção, desse pensar, desse planejamento sensacional de Deus, desses grandes sábios, de 12 sábios, para mandar a nós, filhos de Deus. Olha que coisa linda. Que Deus lhes permita, André Luiz, a edificação de mais um detalhe, nesse livro Mensageiros, da condição espiritual, já mentalizada, previamente, diretamente preparada por esses sábios, né? Pelos que nos orientam nas esferas mais altas. Quem? Esses sábios, esse grupo de espíritos sublimes. Ele está dizendo que André Luiz aí foi um mensageiro, mas a obra não é dele, não foi feito por ele. Ele foi um mensageiro que veio trazer a nós esse pensar desses grandes sublimes sábios. Sensacional, coisa linda, né? Quando ele dizendo, o trabalho educativo é muito grande nessas páginas iniciais do nosso lar. Ou seja, foi tudo pensado com muito carinho, com uma didática muito adequada para adentrar em nossos corações esses valores. Porque a gente fica tão extasiado quando lê tanta informação bonita, tanta coisa bacana. Quando ele dizendo, preparam de modo eficiente, gravam noções mais reais dos esforços do desencarnado. Está dizendo, toda a estratégia foi essa. Eles preparam uma didática tão interessante que conta essas histórias que vai tocando no nosso coração, porque ao ouvir uma história como essa, ou a gente já viveu, ou sabe que viveu, ou que pode viver. Então se previne, porque sabe as consequências. É isso que ele está dizendo. Preparam de modo, quem? Os sábios, de modo mais eficiente. Gravam noções mais reais dos esforços do desencarnado. De lá, dessa equipe, para mandar a gente essas luzes. Essa é a ideia. Aí diz mais, o espírito de compreensão se fará mais produtivo, mais espontâneo, face a essas revelações curtas, mas singularmente expressivas. A estratégia encontrada foi contar pequenas histórias de pessoas, os exemplos do mundo espiritual, para o vermos ser tocado. Essa é a ideia. Toda a obra de André Luiz é um convite à transformação, à renovação. É isso que eu quero dizer. Isso foi em 8 de dezembro de 43, quando Chico tinha começado a receber os mensageiros. Certo, meus irmãos? Então é isso. Que Deus abençoe a todos nós. Se tiver alguma pergunta, por favor, estamos aqui abertos. Sei que é meio cansativo, mas estudar o André Luiz é sempre um motivo de muita alegria e traz aos nossos corações muita paz, muita esperança e sentimos muito felizes. Se tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade.